Estamos de volta com Programação Nacional. Hoje estou aqui batendo um papo com o Dr. Marcos Antônio Machado, diretor do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Estamos falando sobre agricultura em geral no Brasil. Aliás, o senhor citou uma coisa que a gente estava falando, transgênicos, né, de uso de agrotóxicos. Até existe todo também esse lado, né, no Brasil que se fala, nossa, se utiliza muito agrotóxico no Brasil, o consumo, a gente quer produtos mais orgânicos, né? Até você chega hoje nos supermercados, prateleiras, tem lá destaque, produto orgânico, né? Na verdade, eu estou consumindo produto orgânico mesmo, não estou consumindo. O uso de agrotóxico, realmente, ele é exagerado pelos agricultores? É verdade tudo isso que se fala ou é mito? Eu acho que tem todas as situações, né? Vamos falar sobre os agrotóxicos. O Brasil tem uma das mais rigorosas leis de agrotóxico do mundo, tá? Ela foi modificada, ou estará sendo modificada aí, para poder ficar mais rigorosa ainda. Na verdade, a gente volta quase que numa cultura brasileira. Nós temos uma lei, mas que nem sempre é seguida à risca, tá? Acho que o governo, o Ministério da Agricultura, sempre se preocupou muito, o Ministério do Meio Ambiente, e sempre tentou regulamentar muito rigidamente o uso do agrotóxico. O fato é o seguinte, sem os agrotóxicos nós não conseguimos produzir em escala que nós precisamos, tá? Isso remete para um outro assunto que é a produção orgânica, que a gente fala daqui a pouco. Sem os agrotóxicos é impossível você fazer produtividade na agricultura brasileira. A questão não é legislação, a questão talvez seja muito mais fiscalização e principalmente educação do produtor na utilização de agrotóxico. Porque quando você pega uma vasilha com um recipiente com agrotóxico, a bula é extremamente complexa e nem sempre as pessoas leem. A gente não lê nem bula de remédio, né? Aí o que ele aprendeu é daquele jeito, eu vou fazer daquele jeito, ele não sabe se a vestimenta dele é adequado, se a bomba dele é adequada, se o vento está na direção certa, se está na época de pulverizar antes da colheita, porque se seguisse toda a regra, o material chegaria no consumidor absolutamente livre de agrotóxico. O problema é que nem sempre se segue. Então você tem que produzir uma cultura como o tomate, extremamente atacada por pragas e doenças. Então você tem que realmente manter com agrotóxico. Agora, se você vai colher daqui a um mês, você tem um intervalo que você não pode mais pulverizar. Porque é a época que você não deve pulverizar, porque senão esse produto vai chegar no consumidor contaminado, tá? E nem sempre isso acontece, nem sempre o produtor respeita. Então, realmente, existem todas as situações possíveis, tá? Agora, a gente tem uma legislação, a gente tem uma regulamentação extremamente rigorosa em relação a agrotóxicos. Agora, é importante que as pessoas saibam que é absolutamente impossível produzir se você não usa agrotóxico. Uma coisa é você ter sua hortinha no lado da sua janela, do seu quintal, aí você vai lá e cata as lavatinhas, lagarta, certo? Tira com a mão uma por uma. Agora, você imagina uma pessoa que tem 200 hectares de alface. Como é que ele vai fazer isso manual? Impossível, né? Então, se seguisse como mandam as normas, os agrotóxicos são estigmatizados como são. É claro que o mundo todo não quer agrotóxico. Agora, infelizmente, nós estamos num clima tropical, nós não moramos na Europa. Se você morasse num país temperado, você tem um fator de 6 meses de clima que não favorece as pragas e doenças. Também não favorece planta, né? Porque ninguém vai plantar no inverno, nesse intervalo de inverno, primavera e outono, no hemisfério norte. Aqui não, aqui nós somos um país tropical. O ano inteiro você tem clima, água, condições de estar plantando. Então, o ano inteiro você está expondo sua cultura, sua lavoura a pragas e doenças. Se tivesse um intervalo, agora não vou passar 3 meses de frio que não vai sobreviver nada, nem as plantas. Tudo bem, mas aqui, infelizmente, ou felizmente, né, não é assim. Então, existe realmente todas as situações possíveis. Agora, o Brasil é um grande consumidor de agrotóxicos porque ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. É meio que natural, tá? Em relação à agricultura orgânica, a agricultura orgânica é uma prática de produção muito interessante e que tem que agregar valor e que agrega valor aos produtos,
né? E que precisa estar muito bem regulamentada, tanto quanto os agrotóxicos. Isto é, não adianta falar que eu fiz a produção orgânica e se você não consegue comprovar isso. É a mesma coisa falar que eu não apliquei o agrotóxico e apliquei. Então, para a produção orgânica, existem normas específicas do Ministério da Agricultura que obrigam o produtor a não usar determinados compostos. Isso nem sempre acontece. Por isso que os produtos orgânicos, vamos falar visualmente, eles são mais feios do que o produto em produção normal, né? Por quê? Porque ele está mais infectado com outras doenças, ele é mais atacado por pragas, aí você já pega uma folha de couve que está toda comida de inseto, você já pega um tomate que tem broca, isso é orgânico. Agora, se ele produzir corretamente, dentro do que manda a regulamentação, é um produto valioso e eles conseguiram fazer um nicho de mercado muito importante, né? Porque todo mundo quer coisa saudável, tá? Todo mundo busca isso, né? Ele não busca só o alimento, a gente quer o alimento saudável e o alimento que nos dê saúde, não nos atrapalhe, né? Então, se você seguir os procedimentos para a produção de orgânico, ele é tão bom quanto o outro. Agora, se os dois estiverem errados, existem casos severos de intoxicação com produtos orgânicos, né? Porque você tem contaminação com bactérias, fungos que podem ser nocivos à saúde. Por isso que siga as normas, siga a lei foi feita para isso. Se o produtor, seja de orgânico, seja tradicional, seguisse as normas, essas questões seriam minimizadas. Por outro lado, também é importante que a sociedade esteja atenta a isso, que essa discussão esteja sempre presente, porque o consumidor ele tem que receber alimento saudável, não só porque ele pagou, porque o que está em jogo é a segurança dele e da família. Sem dúvida. O senhor falou um pouquinho sobre a questão do clima, fiquei bem interessante. Esta variação do clima hoje no nosso país, ela dificulta a produção das plantas? Porque está havendo um pouco uma mudança. De vez em quando a gente está no inverno, vivendo um verão, e a gente está no verão, vivendo o inverno. Vou falar, o que está absolutamente comprovado é que os extremos de clima, eles ocorrem com maior frequência, tá? Então você tem extremos de alta temperatura, de muito frio, muita chuva, muita seca, em regiões que normalmente não seria assim. Veja o estado de São Paulo esse ano agora. Começou a chover agora, nós estamos no final de novembro. Pois é. Certo? Tem gente que precisava de plantar lá no final de setembro, se plantou, perdeu. Então esses extremos de variação climática estão nitidamente acontecendo, tá? A discussão que o pessoal se coloca é se isso é mudança climática ou não é. Aí é uma discussão que eu acho que às vezes é mais ideológica do que qualquer outra coisa. Que está havendo mudanças climáticas, isso não tem dúvida, né? Se essas mudanças são devido às ações do homem, uns falam que sim, outros falam que não. Não interessa a origem, interessa que está afetando, né? E afeta as plantas também, e afeta a produção agrícola. Então você vai ter esses extremos. Vamos dar um exemplo desse ano. Quem estava pensando que ia plantar milho ou soja agora, em setembro, outubro, teve que esperar 1, 2 meses. Isso faz com que toda a lavoura ela vai se estender. Talvez ela pegue uma época lá na frente que seja mais crítica, né? Para poder colher. E vai perder coisa, né? Então, essas mudanças estão atrapalhando e as instituições estão preocupadas com isso. Então, a gente tem que começar a trabalhar em ter variedades que suportem mais uma e outra fase. Muito pensando em resistência à seca, né? Porque o grande problema na agricultura nem sempre é enchente, mas é seca, tá? Então, plantas que conseguem resistir mais à seca, suportar períodos mais longos de estresse hídrico, isso a gente tem que trabalhar para buscar novos cultivares para isso, tá? Isso em todas as culturas. E essa mudança do clima não tem nada a ver com essa questão que falaram-se muito aí da queimada da Amazônia que aconteceu esse ano? A mídia comprou uma ideia aí. Virou tudo um pacotão só, né? Eu gosto muito de comparar. Esses dias mesmo estava vendo uma grande queimada na Califórnia, né? O mundo não se levantou por conta disso, né? Pois todo ano tem, né? Todo mundo tem. Não é que as queimadas sejam certas, não aprovo, não concordo. Mas elas ocorrem, tá? Agora, imagina controlar uma região como o Amazonas, que é maior do que a Europa,
com esses focos de queimada. Tá? Isso ocorre, está provado que ocorre. Agora, não tem nada a ver com o aquecimento global, porque eu acho que é uma oportunidade, que às vezes o agricultor ele quer abrir uma área, ele faz isso porque a tradição brasileira, quando você vai abrir área, você queima, só que hoje queimada é proibido por lei, você pode ser preso por isso, né? E como não tem um mecanismo de fiscalização eficiente, isso vai acontecendo. Isso acaba se multiplicando com essas mudanças climáticas que tornam a região mais seca e qualquer foco de fogo, aquilo se espalha com uma velocidade incrível. Tá? Agora, evidentemente que a questão amazônica nesse momento foi uma questão política. Então, utilizou-se aquilo, né? E particularmente a Europa usa, para poder criar mais barreiras para nós. Né? Fez um acordo Brasil-Mercosul. Mas o Brasil põe fogo na Amazônia, então não compra do Brasil. Não compra produtos agrícolas deles. Não compra dele porque ele faz isso. Né? Exatamente. Eles esquecem que nós temos menos de 10% da nossa terra é agricultável. E o Brasil tem grandes reservas naturais e faz questão de manter isso aí. A Amazônia está inteira. Claro que tem muitas regiões que já foram desmatadas. Tá? Agora, à medida que a agricultura avança, eles fazem isso. O que nós precisamos ter para a Amazonas é termos uma política sustentável de exploração daquilo. Tá? Manter o que é para manter, explorar sustentável o que é possível fazer, sem agredir aquele ecossistema. Tá? E que até hoje parece que as pessoas não aprenderam a fazer. Então, essa é coisa ambiental, política, internacional, Amazonas, isso é recorrente. Uma maneira de, particularmente a Europa, impedir nosso acesso aos mercados é dizer que a gente faz isso. Porque se nós entrarmos de vez com produtos agrícolas na Europa, a agricultura da Europa acaba de vez, porque ela existe com subsídios. Fica mais fácil comprar do Brasil. Exatamente. Bom, esse é a Programação Nacional, que vai para um rápido intervalo, volta já. São 4.